Pedalando na cidade futurista de Kitakagami, o protagonista dessa obra acaba tendo sua atenção chamada por uma estranha manifestação no topo de um prédio. Minutos atrás, dentro desse edifício, seguranças armados descobrem que um importante item está sendo roubado por uma garota. Usando os membros robóticos do seu corpo, essa mulher consegue escalar a estrutura com uma facilidade impressionante e retorna à sacada, mas é parada por dezenas de homens que apontavam suas armas para ela. Então uma tatuagem na perna da garota emite um estranho brilho e aprimora seus membros metálicos. Diante dessa cena, um segurança grita que ela é usuária de Mecha-Ura. A velocidade e força da máquina eram surreais, mas os seguranças estavam preparados com armas anti-Mecha-Ura e conseguiram imobilizar o alvo. Nisso, um homem que também possui membros metálicos surge para recuperar o item roubado. A máquina da garota possui vida própria e se espanta ao ver um semelhante agindo contra sua espécie, mas o homem alega que as Mechas-Uds não são nada além de ferramentas para os humanos. Logo ele puxa o item com sua lâmina em correntes, porém a garota manda Phoenix e Dex mastigarem o inimigo. Sendo assim, os membros metálicos escapam da imobilização e avançam para cima do oponente, e uma luta intensa se inicia. Em meio a isso, os seguranças voltam a disparar, mas a mulher consegue escapar dos projéteis e se manter no combate. Após uma pesada troca de golpes, ela consegue recuperar o item da mão do adversário, mas uma rachadura no vidro fez com que o objeto explodisse e emitisse um feixe de luz que o protagonista viu de longe. Após a explosão, um cubo acaba vazando do recipiente e cai prédio abaixo. No dia seguinte, Hikara Matsuga acorda com uma voz dentro da sua mente pedindo ajuda. Ao mesmo tempo, seu despertador toca e finaliza o serviço. Algum tempo depois, o garoto sai de casa com sua bolsa. Ao redor da cidade, propagandas e drones da companhia Kagami ilustram cada esquina, onde Hikaru pega um metrô lotado e se pergunta o que foi aquilo ontem. Pesquisando, ele encontra uma matéria sobre o trabalho da vida de Naohito Kagami. Em um comentário, alguém dizia que para pessoas comuns nem faz sentido tentar. Logo, um homem que dormia acaba caindo no ombro dele e atrapalhando sua leitura. De pé no metrô, uma mulher grávida chama a atenção do rapaz, e duas senhoras provavelmente comentam sobre a falta de modos do jovem, mas Hikaru tá simplesmente preso pelo dorminhoco. Voltando ao seu celular, ele vê uma propaganda sobre a escola preparatória Kitakagami, o que faz ele suar intensamente. Enquanto Hikaru fica sem reação, o cara que tava dormindo dá lugar à grávida no seu assento. Na verdade, Hikaru lembrou que esqueceu de algo e precisa descer, mas três colegas de escola abordam ele no metrô para jogar conversa fora a caminho do colégio. Nessa conversa, ao escutar que recebeu uma bola de esportes, Tagawa comenta que quando se fala de beisebol, Yakumo Kagami é a maior celebridade de Kitagami, mas que agora vai ser a era do monstro Kosuke Tagawa. Na propaganda da escola preparatória, o slogan era "Dê um passo à frente, agarre seu futuro". No entanto, Tagawa acha que pessoas comuns como ele estão penando justamente por não poderem dar esse passo à frente. Ele pergunta a opinião do Hikaru sobre o assunto, mas ele estava viajando no celular e não escutou nada. Enquanto isso, a garota usuária de Mecha-Ura fica sabendo pelo seu braço metálico que o cubo deve estar por perto. Após tirar o olho do celular, Hikaru conta a história do que aconteceu ontem. Segundo ele, ao achar que tinha escutado uma voz, olhou pela janela e viu que a região em volta do prédio do Kagami brilhava de um jeito estranho, e quando ele subiu num lugar alto para ver melhor, o prédio explodiu e ele filmou. Junto da explosão, um negócio brilhante caía do prédio, mas nada disso foi captado pela câmera. Nesse meio tempo, uma garota chamada Shirayama chega no grupo para ver o que tá rolando de bom. Então Tagawa conta que o Hikaru anda tendo algumas alucinações bizarras sobre vozes e coisas explodindo. Por falar nisso, outro colega questiona como era essa voz, então Hikaru conta com vergonha que era alguém pedindo ajuda. Assim que ele fala isso, uma intuição bate e diz que a voz veio de determinada direção, por isso o protagonista sai correndo pra lá sem dar maiores explicações pros amigos. Hikaru vai até um local onde é proibido atravessar, e um policial deixa isso bem claro. Quando o oficial vai embora, o garoto escuta a voz ainda mais claramente, por isso ele atravessa a faixa de proibido passar, e segue a uma porta de grade onde o fundo da sala era absolutamente escuro. Ao tomar coragem de entrar, Hikaru encontra o cubo que caiu do prédio e tenta entender se a voz veio de dentro do objeto. Quando o cubo finalmente pede ajuda diante dos seus olhos, o jovem percebe que não era loucura da sua cabeça. De repente, esse item sobe no capuz do casaco do humano e emite aquele feixe de luz intenso que podia ser visto a milhas de distância. E foi nisso que a garota com membros metálicos percebeu a situação. Assim, um braço robótico emerge do cubo e lentamente percebe que tá salvo. Hikaru gira o corpo para entender o que tá acontecendo, até perceber que tinha um negócio nas suas costas. Obviamente, ele toma um susto absurdo e treme de medo, enquanto aquele braço mecânico agradece por ter sido salvo e tenta se apresentar, mas aparentemente esqueceu o próprio nome. No desespero, Hikaru tenta arrancar o braço robótico, mas como o robô simplesmente começa a chorar, o garoto pede desculpas, ainda confuso. Nessa hora, um drone de entrega do grupo Kagami anuncia que o alvo da busca foi localizado. Ao identificar Hikaru como um possível membro da ARMS, o drone persegue o jovem com lâminas giratórias, então o garoto sai correndo, enquanto o braço metálico agarra na calça dele para
para não ficar para trás. Porém, esse movimento faz as calças caírem, o que derruba Hikaru no chão. No mesmo instante, Hikaru oferece o braço metálico pro drone, imaginando que ele seja o alvo da busca. Mas ao ser atacado, o braço consegue repelir o inimigo e fazer ele parar de funcionar. Ainda assim, vários outros drones surgem com a mesma intenção. Então o braço metálico alerta Hikaru que eles devem trabalhar juntos para fugirem dali. Nesse meio tempo, em um prédio comercial gigantesco, um homem importante fica sabendo que o braço gatilho foi encontrado e que ele fez o delice com alguém sem relação com a companhia, provavelmente um civil. Quanto a isso, o presidente da empresa, Naohito Kagami, decide deixar a resolução desse problema na mão dos subordinados. Então um deles manda traçarem um perímetro num raio de 2 km de onde o civil foi visto, e que o braço gatilho deve ser recuperado a todo custo, não importando o que acontecer com o moleque. Falando no diabo, Hikaru e seu novo amigo improvável se escondem para não serem pegos pelos drones e o plano dá certo, porque logo eles ficam em segurança. Com um alívio, Hikaru pergunta o que é esse braço robótico afinal, mas essa é uma pergunta que ele não sabe responder, porque não lembra nem o próprio nome. Por outro lado, ele sabe de uma coisa, e essa coisa é que o garoto à sua frente é gentil. Hikaru responde que não fez nada demais, porém o braço argumenta que foi salvo, porque sem Arbitrium, ele não poderia se mover tão bem quanto tá fazendo. Hikaru questiona o que é Arbitrium, mas o robô ignora a pergunta e quer saber o nome do humano. Pagando na mesma moeda, Hikaru ignora o questionamento e deseja boa sorte na vida pro braço. Mesmo diante das súplicas do robô, o garoto vira as costas e parte, mas quando o braço gatilho praticamente perde suas forças, Hikaru se preocupa e corre para ver o que aconteceu. Com isso, o braço volta a funcionar 100%, ou então Hikaru perde a paciência e parte de novo, mas o ciclo volta a se repetir. Cada vez que Hikaru se distancia da máquina, ela enfraquece. Enfim, já que é desse jeito, o humano dá o braço a torcer e fica ao lado do robô. Nesse intervalo, drones encontram a dupla, então o braço gatilho chama a responsabilidade e parte em disparada com Hikaru, literalmente arrastando ele pelo chão sem medo de ser feliz. Um funcionário de Kagami observa a situação de cima e imagina que os drones vão dar conta de tudo, por isso ele poderá focar na garota que deve estar por perto. Por falar nela, Aki Murasame é guiada pelos seus braços até o caminho de onde partiu aquele feixe misterioso. Ao se deparar com uma bifurcação bem estreita, ela decide atravessar ainda assim, porque isso cortaria boa parte do caminho. Voltando ao Hikaru, ele até consegue tomar as rédeas da corrida e fugir com as próprias pernas, mas o cansaço que ele tá tendo não parece muito melhor do que ser arrastado. Foi então que Aki alcançou o rapaz e se colocou à frente da situação ao trazer Phoenix e Dex de volta à luta. Sem esforço, as máquinas destroem todos os drones inimigos, então a mulher se volta pro braço gatilho e chama ele de alma, ao passo que manda ele não se mexer, a menos que queira morrer. Um dos braços de Aki avisa que primeiro ela precisa dizer que vai proteger eles, mas o outro braço discute que isso já não faz mais diferença. Foi então que reapareceu um misterioso funcionário da companhia Kagami, louco pra dar o troco pelo que Aki fez com ele na noite passada. Aki responde que não tem nenhum assunto a tratar com o cara, enquanto Hikaru e Alma tentam fugir pela bifurcação. A garota se move pra perseguir a dupla, mas o inimigo reage e impede que ela se vá. No meio disso, Hikaru atravessa a bifurcação e foge de mais drones. Ela fica maluca com a intervenção do rival, e o protagonista começa a perder a linha com toda essa história louca que tá vivendo tão de repente em sua vida. Ainda que consiga continuar correndo, a exaustão começa a bater. Vendo isso, Alma pede pra ficar pra trás, porque a Kagami tá atrás dele e não do jovem. E se tem uma coisa que Alma não quer, é que esse garoto gentil se machuque sem ter culpa nenhuma. Dito isso, Aki encontra a dupla de fugitivos após derrotar o funcionário da Kagami, então tem seu caminho livre pra realizar sua missão. Alma garante que vai obedecer a garota se ela deixar o garoto partir, mas Hikaru se lembra do comentário que leu naquela matéria, onde pessoas comuns nem têm a oportunidade de tentar. Por isso resolve não deixar o braço mecânico sozinho nessa treta. Vendo que Hikaru vai resistir, Aki não vê outra saída a não ser usar a força, por isso prepara seus Mecha-Ur pro combate. Assim que isso acontece, Alma pede a confiança de Hikaru e manda ele dar um passo à frente, porque só trabalhando juntos eles terão uma chance. Ao escutar isso, o garoto se lembra da propaganda da escola preparatória Kagami, sempre querendo convencer as pessoas de que a vida é fácil, e isso dá um surto de ódio no moleque, ao ponto de ele avançar pra cima da adversária na marra. Nesse movimento, Alma desenvolve seu mecanismo e multiplica de tamanho e força. Com um poderoso soco, ele afunda Aki no chão. Feito isso, Hikaru e seu braço camarada conseguem a chance de fugir e é isso que eles fazem. Ao redor do perímetro, outros funcionários da Kagami cercam o local em busca dos fugitivos, enquanto o garoto e seu braço de metal percorrem até os caminhos mais improváveis para não serem achados. Em meio à fuga, Hikaru comenta que ouviu o nome de Alma através daquela mulher, e também se apresenta a Mecha-Ura. Enquanto isso, um garoto perde suas forças ao descobrir que alguém roubou a alma dele. Com uma bombinha de ar, ele tenta
tenta recuperar o fôlego enquanto afirma com raiva que o braço gatilho é dele. Ao mesmo tempo, o líder de um grupo rival aos Kagami, ao qual Aki faz parte, lamenta o fracasso da enviada, mas ressalta que Alma precisa ser recuperado antes que caia nas mãos do inimigo. Com isso em mente, Aki é mandada de volta para a mesma missão. Sem demorar, os investigadores identificam um garoto que tentou escapar com o braço gatilho, um rapaz qualquer do Ensino Fundamental 2 que acabou sendo envolvido nisso. Segundo a investigadora Toos, acabar com ele é uma ordem cruel. Por outro lado, seu parceiro Warner responde que essa é a importância do braço gatilho, por isso questiona se a garota tem sentimentos pelo jovem. Toos responde beliscando a perna do sujeito com força e dizendo que é por gente como ele que eles nunca são levados a sério. Warner reconhece que Toos trabalha duro, e ela garante que não iria hesitar nem se fosse contra essa criança. Ao ir pro banheiro da escola, Ricardo não imaginava que aquela mulher iria seguir ele até o fim do mundo. Alma surge para comentar que, por incrível que pareça, Aki não estava dando pinta de que queria lutar. O garoto complementa que provavelmente ele não seria atacado até na sala de aula, então Alma sugere que os dois conversem com Aki, porque tinha tanta coisa rolando naquela bagunça de mais cedo que nem deu tempo de falar nada, mas ele tem certeza que aquela mulher só queria bater um papo. Ricardo se lembra de Aki deixando bem claro que iria matar ele, portanto não concorda muito com essa historinha. Na verdade, ele acha melhor até ligar pra polícia ou algo nesse sentido. No meio dessa reflexão, Ricardo é pego de surpresa ao perceber que a Alma simplesmente desenrolou todo o rolo de papel higiênico e praticamente cobriu os dois dentro do banheiro. Segundo o braço, essa engenhoca é tão fascinante que ele não conseguiu evitar. Ainda por cima, Aki aparece do nada e sugere que o rapazinho não diga nada à polícia, porque os policiais são apenas peões do grupo Kagami. Se eles pegarem Ricardo, vão entregar pro chefão imediatamente. Nesse caos, Aki será a guarda-costas do garoto. Desesperado, Ricardo reclama que esse é o banheiro dos homens e sai correndo de lá o mais rápido possível, carregando uma penca de papel higiênico enrolado no corpo. Shirayama vê aquela bagunça acontecendo diante dos seus olhos, mas o que deixa ela apavorada é quando se depara com Aki perseguindo ele da mesma forma. Mais tarde, Ricardo encontra os parceiros que querem saber qual é a relação dele com Aki. O coitado tenta explicar que está sendo literalmente perseguido, mas os camaradas não acreditam que seja esse o caso, e que o amigo tá só escondendo o jogo. Falando no diabo, quando Aki dá as caras de novo, um moleque simplesmente avisa onde Ricardo tá, mas ele já tinha corrido dali a tempo de conseguir se esconder. De repente, Shirayama aparece para abordar Aki e se apresentar para ela. Como a outra garota parece extremamente transtornada, a azulzinha dá uma caixa de biscoito para ela. Enquanto Shirayama explica cada sabor que estava representado no pacote, Alma e Ricardo ficavam morrendo de medo daquela louca sentar a mão na garota ou algo nesse sentido. Mas ao contrário do que podia se pensar, Aki cai para dentro dos doces sem o menor remorso e sem medo de ser feliz. Então as duas pareciam desenvolver uma amizade inicial, mesmo que Aki tenha uma visível falta de talento com interações sociais. Como Shirayama é bem mais aberta e extrovertida, isso facilita bastante a interação entre as duas, enquanto Ricardo se pergunta que negócio é esse que tá acontecendo. Alma dá a ideia do garoto ir falar com Aki agora, mas o moleque tem uma ideia melhor: dormir. Alma resmunga, porém o jovem explica que não pode falar sobre o braço mecânico enquanto estiver na escola. Deixando isso de lado, Alma questiona o que Ricardo acabou de tirar do bolso, então ele explica que são fones de ouvido e servem para escutar música e coisas do tipo. No caso desses, vem com uma função de eliminação de ruído, que elimina toda a barulheira ao redor. Dito isso, Alma fica fascinado. Enquanto rola essa estranha interação, Shirayama entra no assunto do Ricardo com Aki, dando um conselho para ela ao pé do ouvido. Quando Ricardo volta para dentro da escola, Alma continua insistindo para ele conversar com Aki, mas o humano não se sente emocionalmente preparado. Shirayama vai atrás do amigo e entrega para ele um bilhete de Aki, onde a garota esquisita pede para encontrar o rapaz na sala de artes, naquele prédio antigo da escola depois da aula. Shirayama dá um esporro no amigo, afirmando que a coisa da Aki ficou procurando ele o dia inteiro, mas não conseguiu encontrar. Então o rapaz fica sem saber o que dizer no meio dessa situação maluca. Imaginando que o moleque tem vergonha de conhecer gente nova ou algo do gênero, a garota carrega Ricardo até o local de encontro com Aki e manda ele aceitar o amor daquela mulher com todo o seu coração. Nisso, Ricardo dá de cara com a dita Kuja do lado de dentro e acha que a portadora dos Mecha Ura usou a Shirayama para conseguir o que quer. Porém, Aki deixa bem claro que foi a própria Meru que planejou isso tudo. Vendo que a garota usou o primeiro nome da Shirayama para se referir a ela, Ricardo fica maluco da cabeça, porque elas simplesmente se conheceram hoje. Tirando isso de lado, ele quer saber o que essa garota maluca quer. Então Aki explica que é membro da ARMS e recebeu a tarefa de proteger o braço gatilho. E sua primeira missão é levar ele de volta ao QG, mas como Ricardo fez delícia com o braço, eles não têm escolha a não se levar o humano junto. Quanto a isso, Alma confessa que gostaria de saber mais sobre si mesmo, uma vez que não faz mais ideia de quem é. Então Ricardo aceita as condições, até porque a Alma fica capenga quando ele se afasta. Aki tenta pensar sobre o motivo disso tá acontecendo, e ansioso com essa situação toda, Ricardo tenta chamar a atenção dela, então um dos braços pede pro moleque ficar quieto, porque Aki é péssima quando se trata de pensar em coisas difíceis. Enfim, a garota decreta que o caminho é examinar o braço robótico quanto antes, e que Ricardo não tem escolha quanto a isso.
Então, o garoto questiona se Alma pode ficar grandão igual fez naquela hora para afastar a ameaça. O Mecha Uro faz o que foi pedido e exala todo o seu poder. Aki fica impressionado ao presenciar isso, mas como o braço simplesmente perde toda a sua força numa questão de segundos, Hikaru pega o braço e sai correndo dali antes que dê ruim. Logo enquanto Alma reclamava que o humano não podia estar correndo no corredor, Aki perseguiu os dois com toda a sua fúria. Shirayama mete a cara pra dentro e lembra que o amigo precisa conversar com Aki direitinho. Então Hikaru se desespera pra achar uma saída desse lugar. Enquanto isso, Toos tenta encontrar seu alvo dentro da antiga escola, enquanto Warner informa que tem uma aluna vigiando a entrada, portanto ele não pode se aproximar. Hikaru fica preso dentro daquele lugar e nota que a última chance de encontrar uma saída é subir nas escadas. Um dos braços de Aki orienta a dona a ir até a escada de incêndio, enquanto o outro recomenda o caminho oposto por nenhum motivo lógico. No entanto, a garota escolhe ir para baixo. Sem demorar, um rombo no teto começa a surgir no andar de baixo onde está Hikaru. Quando se deu conta, ele estava sob o controle de Aki Murasame. Ela confessa que não entendeu por que o garoto não acabou com ela quando ela ficou indefesa, mas ele não faz ideia do que ela está querendo dizer com isso. Seja como for, ela quer saber o que Hikaru pretende com Alma, por mais que o próprio braço tente explicar que esse moleque não tem más intenções. Dessa forma, Aki manda os dois provarem um vínculo que tem um com o outro. Então o braço volta a emitir seu poder, mas sem demorar muito fica em frangalhos. Diante disso, Aki decreta que Hikaru só tá prejudicando o braço gatilho, por isso vai ter que se livrar do garoto. Shirayama acaba entrando e interpretando errada a cena, então corre por achar que tá atrapalhando o amor entre os pombinhos. Warner aproveita que a garota abriu a porta para invadir um antigo colégio e ir atrás de Hikaru. Hikaru percebe que aquele sujeito estranho tinha um uniforme do grupo Kagami, enquanto Warner expunha seu Mecha Uro para eliminar o hospedeiro do Alma. Usando um disparo sônico que atordoou o alvo, o espião abre a porta completamente para dar visão para Toos, que estava com um rifle de longa distância pronto para levar o estudante para outro mundo. Hikaru consegue escapar por pouco e volta a correr, enquanto a espiã continua atirando contra ele, ao mesmo tempo que Warner mantém a perseguição até atordoar o garoto novamente no fim do corredor. Logo a sniper mira no alvo e dispara mais uma vez, até que Aki surge para proteger o estudante inocente e seu braço metálico. Feito isso, ela informa sua base que encontrou dois Mecha Uds acorrentados, mas que não parecem do tipo verme. Ao perceber a presença de Warner, a membro da ARMS supõe que seja o capanga do departamento de expansão 3 do grupo Akagami. Alma questiona o que é o Mecha Ud acorrentado, então um braço de Aki explica que a corrente é um dispositivo que rouba a consciência dos robôs, tornando eles escravos. Dito isso, Aki manda Hikaru se esconder com Alma enquanto ela resolve a situação. Quando o garoto vai embora, Warner arremessa lâminas luminosas contra sua inimiga. Afastado dali, Hikaru já tá cansado de correr desse povo estranho, mas segue em frente. Por outro lado, Alma não acha que eles deveriam fugir, por isso se rebela contra essa decisão e resolve não deixar Aki e os Mecha Uds sozinhos. Hikaru ameaça ficar para trás pelo medo de ser morto, mas acaba dando o braço a torcer e indo atrás do braço metálico. No fim da escada, a Alma estava quase apagando de tanta distância que pegou do garoto. Por isso Hikaru se aproxima e pede pro robô parar de bancar o durão, sabendo dessa condição que ele tem. Nisso ele coloca o braço gatilho no ombro e pensa no que poderia fazer para lutar contra aquele disparo sônico. Em meio a isso, Toos pede pro parceiro atualizar a situação, mas não é respondida. Por esse motivo, ela parte para dentro da instalação. No interior, o capanga tinha conseguido imobilizar e acorrentar os Mecha Uds da Aki. Ele pede para ela utilizar eles como quiser, por causa das correntes, mas ela deixa claro que não é como ele. De toda forma, ele é carregado até o lado de fora, onde Toos queria saber onde foi parar o braço gatilho. O parceiro explica que ele está escondido em algum lugar dentro da antiga escola, então Toos muda de assunto e vira sua atenção para Aki. Ela lamenta não poder matar a membro da ARMS ali mesmo, porque tem ordens de levar ela embora. Pra sorte dos capangas da Kagami, Hikaru dá as caras com o estudante que carregava o principal alvo da organização. Apesar da confiança dos bandidos, Hikaru garante que não será tão fácil como da última vez. Sem dar bola para isso, Warner volta a usar o disparo sônico, mas dessa vez o alvo estava preparado com seus fones de ouvido com isolamento de ruído. Tendo saído ileso desse ataque, o moleque joga seu braço metálico para cima da Aki, porque os Mecha Uds dela precisam ser libertados das correntes. O problema é que Hikaru sempre precisaria estar perto do braço para não deixar ele dar problema. Então Hikaru pula para cima do Alma, embora tenha sido atingido pelo rifle de Toos, ao ponto de perder um lado do fone de ouvido. De toda forma, o plano dá certo e Aki é libertada. Sem hesitar, ela usa Toos como escudo contra o disparo sônico e parte para cima do Warner. Tendo a proteção dado certo, Aki consegue se aproximar do membro da Kagami e aplica um poderoso golpe nele. Como Toos sofreu o disparo sônico, também foi derrotada. Por último, toda essa luta abala as estruturas do antigo colégio, que acaba desmoronando. Toos fugiu, mas Warner ficou para trás. Outros membros da ARMS chegam nesse momento e criticam a nova bagunça que Aki Murasame causou, então perguntam sobre Alma. Enquanto isso, seguranças de uma instalação decidem entrar em contato com o Corvo Branco, porque alguém roubou o Mecha Ud artificial, Ouroboros, que é perigoso demais.
demais. Voltando ao Hikaru, ele é levado até a sede da ARMS, que luta contra o grupo Akagami e foi formada para libertar os Mecha-Ults da condição de acorrentados. O líder da organização se apresenta como Aegis e diz que o nome do seu Mecha-Ult é Fist. Fist chama a Alma de irmãozinho e garante que ele vai lembrar de quem é em breve. Contudo, por mais que precisem da ajuda de Alma, eles deixam claro que não precisam do Hikaru. Enquanto isso, um rapaz da ARMS anda pelas ruas enquanto conversa com alguém via dispositivo, e esse alguém comenta que um garoto do ensino fundamental trouxe Alma de volta. O membro da ARMS confessa que nunca tinha ouvido falar de Fazer Delise com um blusão, até que o garoto do Ouroboros aparece na frente dele. Voltando ao Hikaru, ele está sendo usado de peso para Alma fazer suas flexões diárias, enquanto confessa para Aki que ficou incomodado com esse papo dele não servir para nada para o grupo de resistência. Fora isso, naquele momento, o cientista da organização afirmou que analisou algumas coisas enquanto o moleque dormia. Então, o cientista mostrou numa tela o Arbitrium que Hikaru possui atualmente, um poder gerado pela mente humana e que alimenta o Mecha-Ura. Infelizmente, Hikaru tem muito menos Arbitrium do que é necessário para ser um portador desse tipo de robô, o que significa que ele realmente não nasceu para esse negócio. O pessoal em volta achou que Owen, o cientista, foi duro demais com o cara, embora o moleque realmente tenha quase um valor negativo de Arbitrium, o que torna ele ainda pior do que uma pessoa comum. Sendo assim, Kuen deixa claro que Hikaru é apenas o portador provisório do Alma e que não possui poder algum, porém o próprio braço gatilho sai em defesa do jovem que o levou até ali, afirmando ser medo que Hikaru é capaz de fazer qualquer coisa se esforçar, além de ser alguém gentil que sempre ajuda quem precisa. Afinal de contas, se não fosse pelo moleque, Alma nem estaria ali agora. De toda forma, Kuen insistiu que os números não mentem, portanto, Hikaru não possui futuro nenhum nisso. Então Aki responde que não é possível ter certeza disso, porque Hikaru demonstrou ter o poder para extrair a força do braço gatilho, por isso se ofereceu para treinar o novato. Se lembrando disso, Hikaru questiona se isso realmente é necessário, porque ele meio que não tá fazendo nada nesse treino além de servir de peso pro Alma. Dito isso, Aki explica que o arbítrio é uma questão de espírito e que o garoto deve se animar, porque foi ele mesmo quem disse que queria ajudar o braço robô. Em meio a isso, Aki recebe uma convocação da ARMS e chama seu aluno para ir junto. Uma vez lá, eles ficam sabendo que estão ocorrendo incidentes em que os ladrões estão tirando Mecha-Ults dos seus portadores, sendo que acabou de acontecer o terceiro roubo da semana. Após passar essa informação, Aegis considera que seja um novo grupo agente da Kagami, por isso eles precisam se apressar para recuperar os braços metálicos roubados antes que seja tarde demais. Alma fica confuso com a necessidade de ter pressa, então um dos braços da Aki explica que se você remover à força um Mecha-Ura de alguém, o robô morrerá em poucos dias, porque o Arbitrium começa a vazar do ponto de Delise. Por mais que não saibam ao certo tudo sobre o Arbitrium, Fist conta que ele tem um efeito importante nas funções biológicas humanas. Obviamente, qualquer pessoa que fizer um Delise com o Mecha-Ura ganhará habilidades extraordinárias, e que esse pode até não ser o caso do Hikaru, mas de todo jeito, eles não podem perder o Alma de forma alguma. Quanto ao garoto que foi vitimado por esse ataque, Aki quer saber se foi um caso do tipo Worm, então Aegis atropela a fala da garota para lembrar que a tarefa dela é proteger a Alma a todo custo, e que sentimentos não devem ser envolvidos nisso. Hikaru fica confuso com essa questão sobre sentimentos, então Aki responde que isso não tem nada a ver com ele. Em seguida, ela chama seu aluno para dar uma olhada em uma coisa. Enquanto isso, no prédio da Kagami, uma subordinada informa ao presidente que ainda não foi descoberta a localização de Jun. Segundo um dos homens de confiança de Naohito Kagami, Jun envergonha toda a família por ter roubado um Mecha-Ura artificial incompleto. Um garoto chamado Todou, que estava de fora da conversa, acredita que foi alguém da divisão de promoção 3 que deixou eles escaparem, e que se precisarem de alguém para resolver essa questão, basta chamar a Shiro Garasu. Voltando a Aki, ela tá investigando aquele caso por conta própria, sem avisar os chefes. Ali perto, um homem chamado Imada tenta achar o irmão mais novo do CEO Kagami. Ao lado do seu Mecha-Ura, Joey, os dois partem em equipe em busca do Jun, em nome da honra da Shiro Garasu. De repente, Aki brota na cena ao lado do Hikaru e pergunta se Imada sabe alguma coisa sobre um portador de Mecha-Ura do tipo Worm. Sem demorar, os capangas da Shiro Garasu partem pra cima da garota, mas ela convoca Cines e Dex prontamente para resolver a primeira onda de ataques. Vendo o estrago que seus homens sofreram, Igami muda completamente de postura e supõe que essa invasora seja membro da ARMS. No meio dessa confusão, Hikaru nota uma criança de cabelo verde escondida em um canto, tendo que usar uma bombinha de ar para conseguir respirar. Por isso parte em socorro ao pequeno sem saber que se tratava de Jun, mas numa breve distração a criança foge. Igami manda Joe se transformar, tornando que era apenas um braço mecânico em uma moto que salta por cima da confusão e vai atrás do garoto de cabelo verde. Um pouco mais à frente, Hikaru é parado ao lado dela por mais capangas da Shiro Garasu, mas quando seria acertado por um deles, Alma dá as caras para impedir que isso acontecesse. A ideia era manter o braço gatilho escondido, mas ele simplesmente não poderia ver seu amigo sofrendo um ataque desses e ficar sem fazer nada. Imada chega em seguida com sua moto e quando todos observavam a chegada do veículo, Jun acabou fugindo. De toda forma,
mimada estava indo pra cima do Hikaru, então a Alma trata de sair correndo antes que desse algum problema maior. Obviamente, a moto é mais rápida e alcança seus alvos, porém, a Aki aparece para botar ordem na casa e acabar com o show da Shiro Garasu. Com um forte chute, ela desequilibra Joe, que capota e derruba seu dono. Feito isso, enquanto é ameaçado de morte por Aki, Igami promete que não sabe de nada, e que nunca ouviu falar de nenhum tipo Worm. Aki tá sem paciência e joga um container gigantesco perto do inimigo para dar um susto nele. Então Phoenix e Dex entendem que aqueles dois realmente não sabem de nada, porque mesmo com essa ameaça, eles não sabiam o que dizer. Após isso, ela quer saber o que Hikaru estava pensando em fugir do nada, mas ainda que o rapaz se explique, Phoenix e Dex não aceitam qualquer argumento por acharem que Hikaru queria fugir por conta própria. Brava com o garoto, Aki agarra ele e deixa bem claro que a Arms quase perdeu Alma por causa dele, e que ela pode até ter dito que Hikaru tinha algum talento, mas que no momento ele ainda é um inútil. Como ela tinha dito, ele não precisa fazer nada, se não for ajudar que também não atrapalhe, no máximo tem que ficar do lado dela e bem quieto. Nesse meio tempo, Jun tinha tirado uma foto do Alma após tanto procurar por ele. Hikaru também fica irado com essa postura da Totoro e joga na cara dela que foi ela quem trouxe ele pra esse lugar perigoso, e agora tá cheia desse papo torto, sendo que ele nem sabe o que tá fazendo ali. Cansado dessa baboseira, o garoto resolve fugir de uma vez por todas. A criança celebra o fato dos dois terem brigado, porque assim não teria o trabalho de ter que lidar com a mulher, porém é que se coloca à frente do garoto pra resolver a situação. Então ele invoca um poder e mostra que é do tipo Worm, deixando o oponente de queixo caído com seu vasto poder. Afastado dali, Hikaru chora enquanto a Alma insiste pro moleque voltar. De repente, o celular dele toca pelo número da Aki, e é a criança de cabelos verdes que tinha feito a garota de refém. Em troca da membro da Arms, a criança quer o Mekauri do Hikaru e rápido, porque ela arrancou os Mekauri da garota e todos sabem que ela vai morrer em pouco tempo se isso ficar por isso mesmo. Então o ponto de encontro é passado por Hikaru. Em meio a isso, Aogis entra em contato e pede para ele não sair de onde está até que o guarda-costas chegue. Mais uma vez, Hikaru ouve que não é capaz de fazer nada e se entristece. Então a Alma tenta levantar o moleque ao lembrar o quanto ele foi importante até ali. Hikaru, por outro lado, acha que o braço metálico é o motivo dele se sentir encorajado para fazer qualquer coisa, e que nunca é uma iniciativa por conta própria. Com isso, ele decide ir até Jun contra as ordens de Aogis, e só nesse momento ele percebe que se trata da mesma criança que ele tentou ajudar mais cedo. Alma garante que vai pegar Shinize e Dex de volta, mas como já tinha dito, a criança não tá nem aí para aquelas latas velhas, ele só tá de olho no próprio Alma, porque quem tiver o braço gatilho em mãos terá uma força incomparável. Sem se dar por vencido, Hikaru não arrega diante da situação, então o caçula Kagami parte pra cima com tudo. Alma chama a responsabilidade para guiar a movimentação dele e do seu hospedeiro, então Hikaru confia no camarada para as esquivas darem certo. Ainda assim, a força do inimigo era tanta que eles não conseguiam chegar perto do Phoenix e Dex. Ainda por cima, a criança pega no ponto fraco do protagonista, dizendo quantas pessoas fracas não podem mudar nada numa situação como essa. Porém, se tem alguém que sempre ouviu isso, foi Hikaru, então o moleque sabe de ponta a ponta o que é se sentir um perdedor inútil. Seja como for, o garoto não desiste e parte pra cima do seu oponente, e dessa vez consegue acertar um soco na base do ódio. O fato de ter sofrido um golpe irrita Jun ao ponto dele apelar pra cima do rival. Agora, ao envolver todo o campo de batalha com seu poder, ele coloca os dois alvos sob seu controle e volta a atacar. Os elementos da Mekauri de Jun disparam cargas elétricas que pegam Hikaru e Alma de jeito, praticamente terminando a batalha. Por último, o caçula Kagami envolve o inimigo com seus tentáculos e dispara outra carga pra cima dele, colocando tanta força dessa vez que teve até que usar sua bombinha de ar para recuperar o fôlego. Ele achava que a luta estava vencida, mas Alma estava se fingindo de morto e esperando o momento certo para contra-atacar de forma certeira. Contudo, o golpe não foi o bastante para derrotar Jun, então a Alma começa a sofrer pela distância que ficou do seu hospedeiro. Nesse momento, Hikaru é invadido por lembranças de quando conheceu Alma e de tudo que eles passaram para chegar até ali, por isso se esforça até onde dá para conseguir chegar a uma distância aceitável entre ele e seu Mecha Ur. Com muito esforço, o garoto consegue tocar o braço gatilho, e esse toque gerou uma explosão energética avassaladora, porque uma fusão entre os dois tornou a dupla extremamente poderosa. Diante disso, Jun volta a atacar com a mesma confiança de antes, mas dessa vez o buraco era mais embaixo, porque cada ataque dele era repelido pelo braço gatilho e seu portador. Sendo assim, após uma intensa batalha, Jun não conseguia resistir às novas investidas do adversário, até que sofreu um soco tão poderoso que não aguentou a pressão e sofreu a derrota. Contudo, antes que ele pudesse comemorar, Todou, aquele garoto misterioso da reunião na sede da Akagami, acaba de chegar no recinto, mas ele avisa que só veio buscar seu mestre e não procura briga, mas decide ficar com Shinize e Dex pra ele. Hikaru insiste pra pegar seus amigos de volta, e como não tá sendo pago pra isso, o membro da Akagami devolve os Mechawoods numa boa e vai embora. No dia seguinte, Aki acorda ao lado dos seus braços metálicos e vai até Hikaru, que tava costurando um capuz onde a Alma fica hospedado. Envergonhada, ela admite que se envolveu nessa história porque o Mechaur do tipo Worm matou a família dela, mas que não foi aquele cara de cabelo verde. Por fim, ela agradece Hikaru por ter salvado ela e rouba a costura da mão do moleque
Moleque porque não tava aguentando a lerdeza dele. De repente, Meru chega, vê aquela cena e acha que tá atrapalhando alguma coisa romântica, mas Aki não liga pra isso e pega os biscoitos que ela tinha em mãos mais uma vez. Alma acha que dessa vez esses biscoitos eram pro Hikaru e puxa o moleque pra brigar pelos doces, deixando o coitado sem entender o que esse povo tem na cabeça. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!